Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo num artigo acadêmico bem detalhado sobre os Conselhos Locais de Saúde, os CLS, lá de Porto Alegre. A ideia é destrinchar mesmo os dados, os argumentos dessa pesquisa, para a gente entender melhor como é que funcionam, né? Quais os desafios, o potencial desses conselhos, que são peça-chave para a participação da comunidade no SUS. Exato. E olhar para essas instâncias locais é fundamental. Eles são a base, né? A ponta do controle social, da participação cidadã dentro do SUS, principalmente ali na atenção primária, que é onde tudo começa para muita gente. Perfeito. Então vamos lá, vamos ver o que essa pesquisa traz de concreto. O artigo começa situando um pouco a história, né? A participação social na saúde, desde lá de Alma Ata, até como isso foi, digamos, institucionalizado aqui no Brasil com a Constituição de 88, as leis do SUS. Uhum. E aí, especificamente em Ponto Alegre, ele mostra que, embora já existissem alguns CLS desde os anos 70, olha só. Antigos, hein? Sim, mas teve um empurrão forte a partir de 2010. Foi uma iniciativa do Conselho Municipal de Saúde, o CMS, que colocou a criação de CLS como meta nos planos municipais. É isso aí. E a pesquisa, que rodou entre 2017 e 2018, quis ver justamente isso. Quantos CLS estavam de fato ativos e como eles estavam funcionando depois dessa política. Eles foram atrás, contactaram 128 das 152 unidades básicas de saúde que existiam lá. 128? Bastante? Sim, um esforço grande. E o resultado foi que encontraram 56 CLS ativos. É um número considerável, mas já mostra uma coisa. É um número menor do que algumas estimativas anteriores do próprio CMS. Ah, interessante. Pois é. Sugere que esses espaços eles flutuam, sabe? A existência deles não é algo assim garantido, estável o tempo todo. E tem um dado sobre a criação deles que me chamou muito a atenção. Quase metade, tipo 46,9% para ser precisa. Quase metade? Exato. Foram criados justamente depois de 2010, bem na época dessa meta municipal. Mas olha só, não é só isso. Tem 34,3% que nascerão ali entre 2000 e 2010 e ainda 12,5% que são mais velhos, alguns até de antes da Constituição de 88. Nossa. Isso mostra uma mistura, né? Teve esse incentivo mais recente, de cima para baixo, mas também tem uma raiz mais antiga, que veio da própria comunidade, provavelmente. Com certeza. E sobre como eles deveriam se estruturar, o CMS de Porto Alegre dá as diretrizes, né? Eles têm que ser assembleísticos. O que significa isso na prática? Significa que são abertos para todo mundo da área da UBS participar, com direito a falar e votar ali nas decisões locais. Tem que ter uma comissão coordenadora que é eleita e eles precisam se conectar com os outros níveis, os conselhos distritais, o CDS, e o próprio municipal, o CMS. Entendi. Uma estrutura pensada para participação. Sim, mas aí vem um ponto fraco que a pesquisa aponta, e é crítico: baixo investimento. Pouco recurso e, principalmente, pouca formação para o pessoal. Só 67,5% dos CLs tiveram algum tipo de capacitação para os seus membros. Só 2/3. E pior, só em 21,8%, ou seja, pouco mais de um quinto, é que todos os coordenadores receberam treinamento específico. Falta qualificação, né? Nossa, isso certamente impacta o funcionamento, imagino. E como é que eles funcionam no dia a dia, segundo a pesquisa? Então, a maioria das condenações, 75%, tenta seguir aquela regra da paridade, sabe? Usuários, trabalhadores da saúde e gestores. Geralmente, quem puxa a frente são os usuários, em 65,6% dos casos. Faz sentido, né? A voz da comunidade. Exato. As reuniões, olha, são bem regulares. 93,7% faz reunião mensal. Praticamente todos fazem ata, 100%, que é bom para registrar. E a maioria, 87,5%, se diz aberta a discutir novas pautas que a comunidade traz. Até aí parece bem organizado. Mas e a participação? Ah, aí que tá o grande gargalo apontado. Em 3/4 do CLS, 75%, a média de gente que aparece nas reuniões regulares é menos de 10 pessoas. Menos de 10, puxa. Pois é, baixíssima, né? Mas aí tem um paradoxo interessante que o estudo levanta. Qual? Apesar dessa baixa frequência normal, 75% dos CLs também disseram que sempre aparece gente nova nas reuniões.
E mais, em momentos específicos, tipo eleição para escolher a coordenação, a mobilização pode ser grande. O estudo cita casos com mais de 100 pessoas votando. Uau! Então existe um potencial ali, só não é constante. Exatamente. E como eles chamam as pessoas? Principalmente no boca a boca, 65,5% acham que é o mais eficaz, e com cartazes na unidade. O uso de rede social, essas coisas digitais, na época da pesquisa, que era pré-pandemia, era mínimo. Entendi. Mobilização mais tradicional e que funciona para eventos pontuais, mas para o dia a dia. Para o dia a dia, é mais difícil manter o engajamento. E o que se discute nessas reuniões? O que mais aparece na pauta? Predominam as questões ligadas ao funcionamento da própria UBS, da unidade de saúde. Falta de remédio foi o campeão, o mais citado. Depois vem fila, falta de médico ou outros profissionais, problema na estrutura física do posto. O básico do serviço, né? Sim, o dia a dia mesmo. Mas não fica só nisso, não. Também surgem temas mais amplos da comunidade, como saneamento básico, violência no bairro, questão de moradia. E eles discutem o que fazer, né? Abaixo-assinado, como pressionar a gestão, até formas de protesto. Quer dizer, eles não ficam só reclamando, tentam agir. Tentam agir. E é importante notar que eles não agem só para dentro ou só subindo a escadinha formal da saúde. Eles usam, sim, o caminho oficial. 75% mandam as demandas para os conselhos distritais, o CDS. O caminho esperado. Sim, mas eles vão além, olha só. 53,1% buscam ajuda de vereadores, de políticos, quase metade, 46,8%, já recorreu ao sistema de justiça, incluindo o Ministério Público, que defende direitos coletivos, e mais de um terço, 34,4%, se articula com a associação de morador, outras entidades do bairro. Nossa, eles buscam vários caminhos, então. Vão por fora do sistema formal de saúde também. Exato, mostra uma busca por resposta em várias frentes, né? Não ficam esperando só a resposta vir pela hierarquia da saúde, que às vezes demora ou não vem. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que a pesquisa mostra, no fim das contas, sobre os CLS lá em Porto Alegre? Olha, mostra que eles existem, tem uma estrutura formal, tem gente na coordenação se esforçando, navegando no sistema de várias maneiras. O número deles até cresceu por causa daquele incentivo da gestão, isso é positivo. Mas tem um outro lado. A participação no dia a dia é baixa, crônica. E talvez o ponto mais nevrálgico, assim, seja a percepção de que as demandas não têm um retorno efetivo. Falta resposta das instâncias superiores, do distrito, do município. E isso deve desanimar muito, né? Com certeza. Essa falta de uma devolutiva clara, de um mecanismo que diga, olha, recebemos sua proposta e o encaminhamento foi esse, ou não podemos fazer isso por causa daquilo, essa falta de resposta parece minar a motivação para continuar participando. Faz todo sentido. E aí a pesquisa sugere o quê? Que precisa de mais investimento, não só dinheiro, mas investimento simbólico, valorização desses espaços, precisa de capacitação que converse com a realidade local, talvez usando métodos de educação popular, mais próximos do dia a dia das pessoas. E para mobilizar mais gente. Diversificar as estratégias de mobilização e além do cartaz, né? E talvez o mais importante, fortalecer de verdade a ligação, a articulação e principalmente a capacidade de resposta entre os diferentes níveis do sistema de participação. O CLS manda a demanda e ela tem que ter um caminho claro e uma resposta. Resumindo então, a análise desses CLS em Porto Alegre revela um cenário complexo, né? Uma estrutura que está lá no papel, coordenadores ativos, que usam vários canais para levar as demandas adiante, mas que esbarra numa participação baixa no cotidiano. Muito por causa dessa dificuldade em ver o resultado concreto do esforço, em obter respostas. Exatamente. Fica um cenário de dois faces. Potencial existe, a mobilização pontual mostra isso, mas a sustentabilidade da participação está em xeque. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Deixa, sim. Como é que esses espaços locais que a gente viu que tem força para mobilizar em momentos-chave, como é que eles podem superar essa frustração da falta de resposta? Como podem se tornar de verdade motores de mudança ali na saúde, na vida da comunidade, indo além de só diagnosticar os problemas, mas construindo junto as soluções de forma eficaz?